você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. A nossa jornada, a nossa caminhada neste mundo se trata de um processo de amadurecimento, de conhecer as promessas, de viver segundo essas promessas e de guardar essas promessas. Se não guardamos, se não entendemos, se não compreendemos, se não buscamos o conhecimento, nós nos afastaremos dos verdadeiros valores do reino de Deus e daquilo que somos chamados para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 13 e 14, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Instrução clara. E nós precisamos entender que neste processo, nessa caminhada, é algo que devemos permanecer, para não nos afastarmos daquilo que sejam as promessas de Deus, para não abandonarmos a fé, mas para vivermos segundo o modelo de Cristo, sendo oferta em favor das pessoas, revelando o Pai, revelando sua vontade, sendo expressão da verdade, sendo instrumento de justiça, sendo reconciliadores dos homens com Deus, proclamando o reino de Deus e vivendo o reino de Deus de forma plena neste mundo. Temos uma jornada de crescimento, de amadurecimento, aonde nós nos despimos da natureza humana e nos revestimos de Cristo. Essa jornada é fundamentada naquilo que Jesus falou. Se desejamos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Seguirmos a Cristo é seguirmos o seu modelo, o seu exemplo, é nos despirmos da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Guardar as promessas é lembrar de todas essas palavras do Senhor e andar segundo essas palavras, por fé, numa atitude e compreendendo que a nossa jornada é uma jornada de crescimento, de amadurecimento, aonde nós santificamos o nosso proceder, não para nos aproximarmos de Deus, mas para que Ele seja visto em nós, para que nós sejamos expressão dEle neste mundo. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, compreender a vontade de Deus e ser instrumento dessa justiça, expressão da verdade, revelar do reino e guardar as palavras, as promessas, guardar os ensinos e ensinar o que nós aprendemos acerca da vontade de Deus. Não podemos esquecer da grande comissão, de irmos, de falarmos da salvação, de falarmos de Cristo, do novo nascimento, da salvação pela graça e de ensinar as pessoas a viverem como discípulos de Cristo neste mundo, revelando o reino e sendo instrumento e expressão de graça neste mundo. A gente precisa crescer, a gente precisa compreender a vontade de Deus e ser esse instrumento, mas para isso é somente guardando as promessas e andando na vontade daquele que nos tirou das trevas para sermos luz neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e viver de forma plena essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.